A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz e eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim é um imenso prazer, uma grande satisfação poder levar até onde você está a palavra de Deus, meditarmos juntos em tudo aquilo que o Senhor deseja e quer nos ensinar. É de suma importância que você que já está entrando nesta live esteja compartilhando, esteja curtindo, fazendo o seu comentário. Por quê? Isso faz com que mais pessoas cheguem também ao pleno conhecimento de toda a verdade. Não fique só para você, seja um grande multiplicador de bênção. Tudo que você deseja e quer para a sua vida, tudo aquilo que tem trazido paz ao teu coração, compartilhe com mais pessoas. Estou vendo aqui a nossa querida diaconisa Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus, minha filha. Forte abraço aí para sua mãe, para o seu pai, para a sua irmã. De todos eles aí a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sendo gloriosamente agora sobre cada um de vocês aí. Eu creio que Deus ele é poderoso, Deus ele é tremendo. E quanto mais nós aprendemos de Deus, quanto mais nos colocamos a aprender com o Senhor, mais a nossa vida, mais a nossa caminhada com o Senhor nos faz romper barreiras, romper limites. É notável quando nós entendemos o quanto que Deus ele trabalha diferente, o quanto Deus ele se move diferente do ser humano, de cada um de nós. Quando nós buscamos a presença do Pai, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós meditamos na sua palavra, quando nós decidimos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, nossa intimidade, nossa vida com o Senhor, ela aumenta, ela se torna, vamos dizer assim, gradativamente, uma vida muito mais regalada, de todos os propósitos do Senhor. Por isso eu quero que você que está já comigo neste momento, entenda algo muito importante da palavra, algo que Deus ele deixa claro para nós aqui. Deus não vê, Deus não enxerga como homem, como nós, seres humanos, enxergamos. Isso fica claro. Tudo que nós observamos, todas as formas que nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos vendo Deus, nem Adriano, a paz do Senhor Jesus, meu filho, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos vendo Deus agir, nós vamos vendo Deus trabalhando, nós vamos vendo Deus agindo e colocando, o seu propósito a se cumprir em prol do teu povo. Por exemplo, no caso de Jacó. Jacó ele tinha algo da parte de Deus para ser realmente desenvolvido na sua vida, na sua caminhada. Jacó não entendia, Jacó não compreendia o que Deus tinha reservado para ele. Paz do Senhor Jesus, irmã Vicentina. Mas Jacó, quando ele passa a ir para a direção a qual tudo aquilo que ele se colocou a fazer gerou na sua vida, ou seja, todas as decisões tomadas por Jacó parecia levar ele para longe, para bem longe do propósito de Deus. Parecia colocar ele fora, vamos dizer assim, do grande propósito de Deus para a sua vida. E, no entanto, a gente sabe que Jacó ele foi diretamente para o centro da vontade do Senhor. Ele estava no lugar correto a qual Deus determinava que ele estivesse. Assim também foi com Isaac. Isaac, quando ele deseja descer ao Egito, Deus fala assim, não, permaneça aí onde você está, em Gerar. É nessa terra que eu vou te prosperar, nessa terra que eu vou te fazer ser grande. Ou seja, ele já estava no lugar onde Deus escolhera, já estava no lugar onde Deus preparara para que ele estivesse. Era uma questão agora só de obedecer. A paz, irmã Midori, que Deus esteja abençoando poderosamente. Está aí nosso irmão também, Reginaldo. Sejam bem-vindos todos vocês. Só que nós percebemos que não ficou só com Jacó, não ficou só com Isaac. Nós vemos José também saindo de Canaã, indo para a terra do Egito, onde muitas pessoas pensavam que ali seria o fim, iria acabar todos os sonhos de José justamente naquela terra de uma adversidade, de uma situação muito, vamos dizer, contrária ao que ele tinha diante dos seus sonhos, mas era justamente lá que Deus cumpriria todos os seus propósitos na vida de José.
eu já começo a entender algo. Que quando nós estamos sendo conduzidos, quando nós estamos sendo direcionados por Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça tudo está fugindo o controle, está fugindo a direção, Deus não perde. Deus, de modo algum, ele vai perder ali a capacidade de reger, de fazer a nossa vida realmente ser conduzida por Ele. Eu quero dar a paz ao Senhor também, ao nosso querido irmão Lázaro Emílio, nossa pastora Vera Souto, sejam bem-vindos. Mas aí, eu volto a dizer, Alex Reis, a paz, meu querido, seja bem-vindo. José, ele passa a estar no centro da vontade de Deus. Ele passa a estar justamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Naquela terra de grande aflição, naquela terra estranha, naquele lugar duvidoso, né, aos olhos de muitas pessoas, mas justamente o lugar onde Deus havia preparado para exaltar e cumprir todos os planos na vida de José. Então nós começamos a entender que Deus ele trabalha em vias, em mãos contrárias ao que nós estamos às vezes idealizando, buscando, sonhando, projetando. E não foi diferente na vida de alguém que hoje eu vou falar mais uma vez, que eu amo muito, é Davi. Davi, ele tem um ensinamento muito grande. A paz do Senhor Jesus, evangelista Hilda, seja muito bem-vinda, você e toda a sua família. Nós percebemos que Davi, ele tinha, vamos dizer assim, algo muito particular, né? Ele tinha uma coisa com Deus, ele tinha um feeling, né, com o Senhor, assim, de uma forma muito própria. Davi, ele era um salmista, né? Só por aí você já entende. Davi, ele adorava falar com Deus, criar salmos, salmodiar diante do Senhor. Ele gostava de expor as suas ações, os seus sentimentos a Deus em forma de canção, em forma de adoração. Davi nunca guardou para si próprio aquilo que ele pensava, o que ele sentia, mas ele compartilhava com Deus. Ele se colocava a buscar a Deus de uma forma tão gloriosa que ele faz questão de relatar tudo isso para nós no livro de Salmos, onde a gente vê que Davi ele tinha realmente uma dependência total, ele tinha uma experiência com Deus fora do comum, né? Fora do natural. Por isso, irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus, Davi ele se torna um referencial. Ele se torna para nós alguém que possamos realmente buscar sermos agora iguais, que possamos desejar e ser desejosos, sermos um pouquinho daquilo que Davi foi diante do Senhor. Porque Davi tinha um coração, né, segundo o coração de Deus. Ele era um homem que errava, mas se arrependia. Era um homem que às vezes vacilava, mas buscava a Deus diante de todas as suas falhas, porque sabia que Deus era bom e que a graça de Deus o alcançaria. Apágio Gomes, que Deus esteja abençoando você e toda a casa. Mas aqui no capítulo de número 16 do primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos Deus fazendo a chamada, nós vemos Deus fazendo a escolha acerca de Davi. E nós sabemos muito bem, irmã Filomena, a paz do Senhor Jesus, que quando Deus começa a fazer a escolha, quando Deus começa a fazer ali, né, que a chamada de Davi fosse realmente revelada, fosse colocada diante de todo mundo, Davi, ele não estava dentro da casa de seu pai. Davi não estava dentro da casa de Jessé, ele não estava no meio dos seus irmãos, ele não estava misturado com aqueles que aguardavam e esperavam pelo profeta Samuel. Davi estava justamente lá no curral, ele estava apacentando as ovelhas, ele estava fazendo aquilo que lhe era por obrigação. Ou seja, Davi, ele não estava, vamos dizer assim, à toa, ele não se encontrava, vamos dizer assim, distraído, mas ele estava ocupado. Uma das coisas que eu observo no chamado de Deus para as nossas vidas, Deus nunca vai chamar alguém que esteja desocupado, alguém que esteja, vamos dizer assim, só passando o tempo. Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Lembra de Pedro? Pedro era um pescador muito bom, por sinal, e Deus chama ele a largar aquilo que ele estava fazendo para vir ocupar, para exercer agora um novo ofício.
um novo trabalho, que era de pescador de almas. Então muitas pessoas às vezes dizem assim, porque eu estou muito ocupado, eu sou muito atarefado, atarefada, por isso que eu ainda não me dispus, por isso que ainda não me envolvi mais com a obra de Deus. Mas Deus nunca vai buscar pessoas que estejam, vamos dizer assim, desocupadas. Pessoas que estejam disponíveis por não estarem fazendo nada. Deus sempre pede pessoas ou chama pessoas que serão necessárias atitudes, tais como renúncia. A pessoa que é chamada por Deus, ela vai ter que renunciar a algo. Todo chamado de Deus requer uma renúncia. Requer um tempo agora de renúncia. Quando Deus chamou Moisés, ele estava apacentando também o rebanho do seu sogro Jetro. Ele estava em Midian, fazendo com que o rebanho fosse apacentado, ele era o pastor daquele rebanho, e justamente naquele momento que Deus o chama. Deus nunca chamou uma pessoa que estivesse parada, que estivesse desocupada. Nós vamos ver que José, quando ele é chamado por Deus, quando Deus o chama a fazer a obra, quando Deus chama José a ser realmente o governador de todo o Egito, ele está trabalhando dentro do cárcere, servindo ao carcereiro mor. Ele tinha uma ocupação, ele estava bem, ele estava, vamos dizer assim, bem de situação. Mesmo preso, ele tinha um cargo, ele tinha uma posição social, vamos dizer assim, bem considerável. Ele era o braço direito de uma autoridade. Ele era uma pessoa bem vista, né, no meio da onde ele estava agora acostumado à sua vida. E Deus chama ele justamente naquele momento. Como Deus chamou a todos, né? Quando Deus chamou também Mateus, quando Deus chamou os outros discípulos, todos eles estavam ocupados com alguma coisa. Estavam fazendo algo. Assim é a chamada. Assim é o chamado de Deus na vida de qualquer pessoa. Então não adianta nós queremos falar para Deus que eu estou ocupado, que eu não posso agora, que a minha vida ela é muito corrida, muito agitada. Deus sabe tudo isso. É uma questão de priorizar. É uma questão de se entregar. Eu falei que o primeiro ponto é a renúncia. Mas a priorização, ou seja, priorizar as coisas de Deus, é um segundo ponto muito importante. E quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós nos dedicamos àquilo que o Senhor deseja de nós, nós passamos então a vivenciar algo maior da parte do Senhor. Denis, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida e de toda a família. Nós passamos a entender que Deus, ele estava naquele momento, naquele exato momento, ensinando algo muito importante, não só para Davi, mas principalmente para a sua parentela, para a sua casa. Que Deus ele vai chamar justamente Davi, que estava apacentando o rebanho, que estava atrás do curral, ou seja, estava numa posição desqualificada aos olhos de muitos, mas Deus chama ele porque via compromisso, via renúncia. Deus ele via em Davi qualidades e aptidões que ele requer de cada um de nós, servos e servas. Aquele que não está disposto a renunciar, disse Jesus, aquele que não abre mão do pai, da mãe, não abre mão de si mesmo, de emprego, de filhos, de filhas, de esposo, de esposa, esse nunca será digno dele. Nunca estará realmente preparado para viver algo maior da parte do Senhor. E Davi, quando ele é chamado, quando Davi ele vamos dizer assim, né, chamado a comparecer diante de Samuel, na mesma hora ele vai. Ele não se preocupa com o estado que ele estava. Ele não se preocupa que ele não estava bem vestido, que ele não estava bem cheiroso, que ele não estava preparado. Davi ele vai. É uma das outras características que o servo, a quem o Senhor chama, é bem observado. É a prontidão em servir. A disponibilidade de servir ao Senhor de uma forma rápida, emergencial. Lembra quando o Senhor ele chama Abraão, ele fala assim, eis-me aqui. Quando ele chama o próprio Samuel, que Samuel ainda não ouvia, não conhecia a voz de Deus, ele fala para ele assim, então preste atenção, o Senhor te chamando, fala para ele, o teu servo te ouve, eis-me aqui, ou seja, estou pronto, estou preparado.
Moisés disse isso, né? Quando Deus chamou Moisés, ele falou assim: eis-me aqui, estou pronto, Senhor, estou preparado. Nós temos que estar sempre prontos para servir ao Senhor, para estarmos fazendo a vontade de Deus. Deus, ele tem algo maior, ele tem algo mais excelente para mim, para você, para todos nós, mas depende da nossa situação de disponibilidade. Enquanto não estivermos realmente mostrando para Deus que estamos prontos e disponíveis para sermos usados, Deus nunca vai fazer com que a obra dele, que o trabalhar dele seja ainda maior em nossas vidas. Davi, ainda é jovem, gente, ainda é jovem. Deus escolhe ele e derrama sobre Davi o seu Espírito Santo de tal forma que Davi se coloca a ser um homem, vamos dizer assim, completo. Ele tem força, ele passa a ter sabedoria, ele tem disponibilidade para a guerra, ele tem uma unção fora do comum, ele vence batalhas que um exército inteiro está temendo lutar. Davi se torna um exímio tocador, ele consegue afastar o espírito mau que assombra Saul através do dedilhar da harpa. Ele passa a possuir características marcantes de um verdadeiro servo. Então vamos lá. Quando Deus chama Davi, Deus olha primeiramente se ele está disponível? Não. Deus não vai chamar pessoas que estejam disponíveis. Deus chama pessoas que estão dispostas à renúncia, a deixar tudo para o seguir. Estejam prontas para poder se entregar de imediato. Pessoas que estejam, vamos dizer assim, prontas para abandonar aquilo que é necessário para viver uma nova visão. Aí eu lembro de Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa teu pai, deixa tua mãe e vem comigo para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Confiança. Saber que Deus, ele nunca erra a direção. E Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes Deus está te chamando a viver algo novo. Às vezes Deus tem falado com você de algo que requer de você uma renúncia, ou abandonar ou deixar algo, e isso tem te confrontado. Mas uma coisa que eu acho fascinante na palavra, e nos decorrer, né, de cada história bíblica, é que se a palavra de Deus, se o chamado de Deus, se algo que Deus está falando com você não te confrontar, então isso não é de Deus. Tudo que vem de Deus nos confronta. Tudo aquilo que vem do Senhor para o seu servo, para a sua serva, vai gerar um confronto. Porque nem sempre Deus vai vir na mão que nós estamos indo. Nem sempre Deus vai fazer como nós queremos. Esse confronto, ele requer de nós, vamos dizer, atitudes, renúncia. Ou seja, quando Deus chamou, né, Jonas, ele falou assim: Jonas, vai para mim agora pregar lá em Nínive. Ele falou assim: não, porque Jonas está sendo confrontado. Ele vai ter que renunciar a si mesmo. Ele vai ter que obedecer à direção de Deus e renunciar os seus medos. Deixar de lado a sua forma de julgar, de enxergar as coisas. Muitas vezes Deus te chama justamente naquilo que você tem dificuldade de entender, de compreender ou de lidar. Deus nunca vai te colocar em uma missão ou em algo que seja favorável, que venha massagear o seu ego, o seu coração. Aquilo que Deus confia a cada um de nós, primeiramente vai nos levar a um momento de confronto, ao momento em que nós vamos ter que aprender a superar limites, a superar obstáculos. Davi passa por isso. Davi, ele vai ter que superar obstáculos, ele vai ter que superar limites, ele vai ter que vencer traumas, ele vai ter que se colocar diante de Deus e reconhecer que o trabalhar, o agir de Deus é maior do que tudo aquilo que ele estava habituado a viver. E é isso. Eu sei que eu falo com pessoas hoje que estão sendo confrontadas. Pessoas que estão com a sua mente, às vezes, em dois pensamentos, sem entender se é Deus ou se é o seu próprio coração, se é uma direção do Senhor ou se é simplesmente um querer dele. Pessoas que sabem que estão fazendo coisas que não estão corretas, mas às vezes estão faltando força
para poder dar o passo inicial, o passo primordial, o passo que é necessário para viver o tempo de Deus. Deus, ele requer de nós também atitude. Davi tinha que ter atitude. Por isso que quando ele vê aquela afronta de Golias, ele vai logo dizendo assim: eu vou enfrentar esse gigante. Porque Deus queria ver nele atitude, Deus queria ver em Davi a renúncia. Ele teve que renunciar à sua maneira, né? Ao seu estímulo próprio, né? Davi, ele era um jovem, ele podia dizer assim: não, eu sou muito jovem. Mas ele falou assim: não, eu não sou jovem. Eu já fui chamado, eu já fui ungido, então eu sou escolhido. Ele tem que renunciar à fraqueza para viver agora a fortaleza de Deus. E muitas vezes eu sei que é difícil para nós experimentar o novo de Deus. Requer de nós atitudes que nunca antes havíamos tido. E é isso que Deus ele quer. Te levar a um patamar ainda não experimentado. A vivenciar algo ainda que você nunca havia experimentado na sua vida. Então hoje não se limite, não se coloque a estar realmente em um patamar satisfatório. O melhor de Deus, eu sempre gosto de dizer isso, ainda está por vir. O que Deus está preparando para nós é muito maior. Aí eu vejo, além de Davi, eu vejo, por exemplo, Pedro. Pedro, que era um homem excelente, que tinha uma vida, vamos dizer assim, já estabilizada, já estava avançado na idade. Tinha tudo para poder viver bem ali, né, na cidade onde ele estava, tinha o seu trabalho já solidificado. Aí o Senhor falou assim: eu quero que você, Pedro, que você me segue. E você vai ter que renunciar a tudo isso que você já conquistou, tudo isso que você já adquiriu. Aí Pedro não pensa duas vezes, né? Ele fala assim: não, Senhor, irei contigo, estou pronto. Só que Pedro vai vivendo ainda experiências com Deus. Vamos lá. Pedro vai viver a pesca maravilhosa. Ponto extraordinário. Pedro vai viver a multiplicação dos pães, tanto a primeira como a segunda. Pedro vai viver a experiência de ver Jesus mandando o mar se acalmar, o vento se calar. Pedro, ele vai ficar assim, vamos dizer, anestesiado com o trabalhar, né, do Senhor. Ele vai ver Jesus curando, Jesus libertando. Mas Pedro também vai viver uma experiência que eu falo que é única, de sair do barco e andar sobre as águas. Ou seja, Pedro, ele estava constantemente renunciando. A única vez que Pedro não quer renunciar, ele fraqueja ao ponto de negar Jesus. Porque ele não nega o medo, ele não renuncia àquele medo, e ele acaba fazendo o que Jesus havia advertido ele, negando Jesus por 3 vezes antes que o galo cante. Uma verdade que Jesus já tinha declarado para ele. Mas, voltando para nós, servos e servas hoje, estamos dispostos realmente a renunciar? Estamos dispostos a deixar aquilo que é necessário para que possamos caminhar na direção a qual o Senhor deseja para cada um de nós? Se está pronto a obedecer de imediato aquilo que o Senhor te declarar? Porque não adianta falar, eis-me aqui, e nunca está pronto para iniciar. É como aquele que faz o orçamento e sempre dá uma desculpa para começar a obra, começar vamos dizer assim, o concluir do trabalho. O orçamento foi feito, mas eu quero a conclusão da obra, eu quero o início e o concluir de toda a obra. E o Senhor ensina isso. Nós temos que estar prontos, mas preparados para iniciar, e mais ainda para concluir toda a obra que nos fora confiada. Então hoje eu quero falar com você, eu quero falar conosco mesmo, todos nós que temos esse chamado, que reconhecemos, né, o agir do Senhor em nossas vidas. Até que ponto você está disposto ou disposta a renunciar? Até que ponto, que grau você está hoje preparado a estar servindo o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alegria? Pastor, eu creio nisso, eu tomo posse, eu quero viver o novo de Deus, eu quero experimentar algo grande do Senhor. Então, fala para Deus isso. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, disposto a renunciar,
disposto a fazer a tua vontade acima do meu querer, acima da minha vontade, porque é isso que o Senhor espera, é isso que o Senhor deseja. Que nós venhamos viver essa experiência, que possamos dar esse testemunho verdadeiro de servos e servas diante do Senhor. Davi tinha esse testemunho. Davi tinha esta liberdade para com Deus. E isso fez Davi se tornar um homem segundo o coração do Senhor. Amém? Só para a gente entender, olha o que diz aqui o versículo de número 7, que eu amo muito. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando as pessoas, elas às vezes olham para você e te julgam, dizendo que você não está pronto, não está preparado, não ser qualificado para tal missão, o Senhor não olha como o homem vê. Por isso que o Senhor insiste com você. Por isso o Senhor está me usando nesta noite para dizer que Ele te chamou, Ele sabe por que Ele te chamou. Ele sabe por que Ele te convocou. O Senhor não olha como as pessoas veem. Deus olha o teu coração. E é pelo conhecer o teu coração que Deus está te chamando e te entregando essa missão. Então seja sábio, não retroceda. Faça como José. Acredite nos sonhos que Deus te deu. Acredite na visão que Deus está te concedendo. Creia que, ainda que em meio às lutas, em meio a provas, Deus ele vai te honrar, Ele vai te fazer triunfar, Ele vai fazer com que aquilo que Ele projetou e prometeu para você venha se cumprir. Basta você crer, basta você confiar. Amém? Nós vamos agora orar ao Senhor, vamos pedir a Deus esse fortalecimento, apresentar ao Senhor o dia de amanhã, sábado, que vai ser glorioso, majestoso, que nós vamos poder experimentar todas as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus para com as nossas vidas. E não deixar de agradecer por esse dia de sexta-feira que se findou, mas que foi de grande valia da parte do Senhor para cada um de nós. Fecha os teus olhos, cobre a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus eu te louvo, te engrandeço, te glorifico, ó Pai, porque és aquele que conhece e sonda o mais profundo e o mais íntimo de cada um de nós. E principalmente conheces o nosso coração. Portanto, ó Deus, nos dá resistência, nos dá sabedoria, graça, nos conceda discernimento por intermédio do Teu Espírito, para que não venhamos retroceder, para que de modo algum venhamos agora voltar atrás. Que o nosso alvo, o nosso propósito venham ser alcançados mediante o Teu favor em nossas vidas. Que não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas que prudentemente possamos caminhar rumo ao alvo que é Cristo, rumo à bênção que o Senhor tem preparado, e que a nossa vida, sendo uma vida alicerçada e pautada na verdade a qual Cristo disse ser, venhamos alcançar e vencer todos os obstáculos que surgem em nossos caminhos. Santo Deus, poderoso Pai, quero apresentar ao Senhor também a família desta pessoa, todos os que precisam neste momento do Teu grande favor, seja de cura, seja de libertação, seja algo que venha mudar e transformar as nossas vidas, as nossas realidades. Santo Deus e poderoso Pai, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha transformar a essência de cada um dos Teus servos. Que como o Senhor, meu Deus, tem trabalhado em prol daqueles que em Ti confiam, trabalhe em nós, meu Pai, trabalhe em nossos corações, para que, na verdade, possamos dar o bom testemunho a qual o Senhor merece, que possamos ser como o cheiro da rosa de Saron, o perfume dos lírios do campo, que possamos ter, meu Pai, o verdadeiro, vamos dizer, propósito do sal,
gerar sede naqueles que ainda precisam e necessitam te conhecer. Que venhamos ser a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas, que causa na vida aquele que está na escuridade a grande, vamos dizer, experiência, o grande momento de viver diante do Senhor, a esperança de que dias melhores surgirão. Que os olhos daquele que se encontra hoje limitado, às vezes paralisado em sua fé, no seu momento de caminhada, se encha de esperança. Que o Senhor faça essa pessoa enxergar lá na frente, além da tormenta, além dos obstáculos, além das dificuldades, a saída a qual o Senhor já está projetando, a qual o Senhor já tem dado ordem aos teus anjos em favor de cada uma dessas pessoas. Por isso consagramos a Ti, meu Pai, a nossa vida, lhe agradecemos por esse dia maravilhoso que tivemos na Tua presença, esse dia de sexta-feira. Que o Senhor honre a todos que lançaram sobre a terra a boa semente da fé, a boa semente da esperança, e que hoje, Pai, sábado, possamos já experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em todas as áreas de nossa vida. Livra-nos de todo mal. Coloca-nos diante de Ti, Pai, pessoas agora completamente abençoadas e alcançadas pelo Teu favor. Que o Teu nome, através de nós, seja glorificado e exaltado. É o que nós Te pedimos, Pai. E que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Que Deus continue nos abençoando. Você que crê, diga amém. Você que crê nessa palavra, diga eu recebo. Porque Deus, Ele vai fazer aquilo que é de acordo com o que nós necessitamos. Davi não foi exclusivo. Deus está olhando a você também. Deus tem chamado a cada um pelo nome. E Ele diz assim, tu és meu. Ele sabe as dificuldades que enfrentamos e que passamos. É verdade, Eduardo Mourão? Deus continue abençoando poderosamente a vossa vida. Gente, estou chegando ao fim de mais uma live Palavras de Paz. Estou chegando ao momento de concluir mais este ensinamento. Amanhã eu estarei retornando, hoje, né, na verdade, hoje sábado, estarei voltando com vocês às 23h30, para que possamos meditar, para que possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e que viva o nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Paz, minha filha Vicentina, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz.